Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhoras e senadoras. Senhor presidente, ontem, já no início da noite, pouco mais das 19 horas, a Procuradoria-Geral da República protocolou no Supremo Tribunal Federal uma denúncia contra o presidente da República, Michel Temer. A denúncia que eu tenho em mãos, senhor presidente, porque imediatamente após o protocolo, ela foi inserida na rede do Supremo Tribunal Federal e ela pode ser acessada por qualquer brasileiro, qualquer brasileira que tenha interesse. Uma denúncia, senhor presidente, da mais extrema gravidade, porque pela Constituição brasileira, um presidente não pode ser processado, portanto, não pode sequer ser denunciado por fatos alheios ao exercício do seu mandato na presidência da República. E este senhor Michel Temer, que está na presidência da República desde maio, senadora Ângela, do ano passado, portanto, recentemente completou um ano que ele assumiu a presidência da República a partir do golpe sofrido pela presidenta Dilma. Ele teve, nesse período, pois bem, a capacidade de ser o primeiro presidente do Brasil desde a promulgação da Constituição Cidadã de 1988, de ser o primeiro a ser denunciado perante o Supremo Tribunal Federal. E eu repito, senhor presidente, a denúncia ela é extremamente grave. E ela é feita baseada em elementos extremamente sólidos, senadoras. Qual é o brasileiro, eu pergunto, qual a brasileira que não tem em mente a imagem do ex-deputado federal, ex-assessor direto do presidente Michel Temer, carregando uma mala com R$500 mil? A primeira de repasses que seriam feitos de acordo com o que se revelou mensalmente, e aí há um questionamento e há, inclusive, questões que levam a crer que esse recurso teriam sido repassados ao ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, mas que o destino seria o próprio presidente Michel Temer. O presidente anunciou agora, eu vi pelas redes, senhor presidente, que ele deverá fazer um pronunciamento oficial agora no meio da tarde dessa terça-feira, certamente para falar sobre o assunto. E eu quero dizer que eu mantenho não só a expectativa, mas, sobretudo, a esperança, senhores senadores, de que logo mais o presidente chegue à conclusão que ele não reúne mais condições de governar o Brasil e que anuncie a sua renúncia. Eu acho que essa seria a postura mais correta para com o nosso país, que já está afundado numa crise econômica profunda. Nós não vivemos apenas uma recessão, nós vivemos uma depressão, segundo vários economistas. Então, seria muito importante que ele próprio pudesse, diante da gravidade dos fatos, diante da possibilidade de ele vir a ser processado pelo Supremo Tribunal Federal, que ele pudesse ter a iniciativa de primeira grandeza de renunciar ao seu cargo. Porque, se isso não acontecer, novamente nós vamos viver um momento da mais extrema instabilidade, que só vai atuar para prejudicar ainda mais a fraquíssima recuperação que a nossa economia está tendo. Então, é muito ruim isso pelo qual o nosso país está passando. Nós estamos tendo problema não apenas internamente, mas as manchetes de todos os jornais do mundo hoje, senhor presidente, são terríveis, depõem contra o nosso país. Todos os maiores jornais colocam nas suas manchetes. Está aqui o The New York Times, a última. Aí, dois pontinhos. Procurador-Geral do Brasil acusa Temer formalmente. O Le Monde, da França, presidente brasileiro Temer é denunciado por corrupção. O El Clarín, da Argentina, pela primeira vez, Temer é acusado na corte. O The Guardian, dos Estados Unidos, presidente do Brasil, Michel Temer, denunciado por suposta corrupção. E aí vai o The Washington Post, o The Wall Street Journal, a BBC do Reino Unido e todos os grandes jornais, os grandes meios de comunicação no mundo inteiro
inteiro dando essa notícia que somente envergonha o Brasil, envergonha o nosso país. Agora vejam, Vossa Excelência, o que é que vai acontecer daqui para frente. A denúncia será remetida à Câmara dos Deputados, que deverá, através do voto direto, nominal de cada deputado e deputada federal, dizer se aceita ou não a denúncia. E eu não enxergo, há pouco conversava com a senadora Ângela, eu não consigo ver, senadora Ângela, como que a grande maioria dos deputados que no dia 17 de abril de 2016, naquela sessão fatídica e que nunca sairá da história do nosso país, da Câmara dos Deputados, que um a um usou do microfone para dizer que aceitava a abertura de processo de impeachment contra a presidente Dilma e falava em nome do pai, em nome da mãe, em nome da família, em nome do Estado, enfim, e diziam, sabedores de que o processo se referia a pedaladas fiscais, senador Telmário, e a um plano safra. Mas eles falavam ao vivo no microfone, dizendo o seguinte: para acabar com a corrupção, porque nós estamos querendo passar o Brasil a limpo, livrar o Brasil da corrupção. Como que esses deputados e deputadas irão à tribuna para absolver o presidente Michel Temer sumariamente, para impedir que ele seja processado? E aí eu quero dizer que a forma como até agora a presidência vem se pronunciando é dizendo o seguinte, que vai partir para cima da PGR, da Procuradoria-Geral da República, e vai dizer que não dá, que a Procuradoria está querendo condenar um presidente sem provas. Não se trata de condenação, se trata somente da autorização para a abertura de um processo. Ninguém estará sendo condenado sem prova, previamente, mesmo porque ninguém pode ser condenado sem ser julgado. Sem ser julgado, o que a Câmara fez com a presidenta Dilma foi autorizar a abertura de um processo pelo Senado Federal, por improbidade administrativa pelo Senado. E agora ela deverá se pronunciar em relação à abertura do processo contra o Temer ou não no Supremo Tribunal Federal. Então, eu não enxergo a possibilidade de ele ter uma base sólida, como ele diz, e escapar dessa decisão que eu já considero tomada pela Câmara dos Deputados. Porque, repito, não sei como que os parlamentares, se livrarem o presidente Temer desse processo, como eles vão encarar os seus eleitores, como eles vão encarar as suas próprias condutas, como que isso acontecerá. Então, veja, não há essa possibilidade, por isso que eu espero, senhor presidente, que hoje à tarde, ao invés de o presidente dizer que vai para o enfrentamento, de tentar explicar o inexplicável, mesmo porque todas as vezes que ele foi falar, ele mais se complicou do que se autoabsolveu. E hoje o jornal O Globo mostra no mínimo 5 contradições que ele disse em diversos momentos de entrevistas e pronunciamentos, como, por exemplo, no primeiro momento, assim que revelada a sua conversa, na calada da noite, no porão do Palácio do Jaburu, ele disse que recebeu o empresário Joesley porque achava que o mesmo ia tratar da carne fraca, do problema da operação carne fraca. Só que ele recebeu este empresário, dono da JBS, no dia 7 de março. E a operação só foi deflagrada 10 dias depois, 17 de março, então não foi para isso. Disse também no primeiro momento, quando a imprensa revelou que ele havia voado num jatinho do senhor Joesley, que hoje ele chama de criminoso contumaz, hoje, ele disse que não teria voado, fez nota pública, oficial, distribuiu à imprensa. E quando foram verificar que, de fato, ele havia viajado, qual foi a segunda versão? Que ele viajou, mas não sabia de quem era o avião, que também foi desmentido imediatamente. Quando o Joesley mostrou que ele ligou para o Joesley para agradecer a cortesia de ter cedido o avião e ter oferecido flores à sua família, à sua esposa. Enfim, também tentou dizer que não tem nenhuma proximidade com Rocha Loures e que era costumeiro ele receber pessoas à noite. E, quando perguntado pela Polícia Federal, por escrito, que dissesse, nominasse algumas pessoas que ele tivesse recebido no porão do Palácio do Jaburu, altas horas da noite, ele não conseguiu apontar uma sequer. Então, por essas razões, senhores senadores, é que eu espero que haja hoje a renúncia de Temer do cargo de presidente da República, em primeiro lugar. Em segundo lugar, para concluir, não dá para aprovar, senhores senadores, não dá para aprovar a reforma trabalhista do jeito que querem aprovar.
porque nenhum relator concorda com ela. O relator sabe que ela está eivada de inconstitucionalidades, que ela tem que ser corrigida, que ela tem que ser melhorada. Só que o relator diz e que vai confiar isso ao presidente da República, que vete uma parte importante do projeto, que o Senado quer aprovar, e eu tenho muita esperança que não também, e que faça medida provisória. Não, vamos nós fazer a reforma, vamos nós cumprir as nossas obrigações constitucionais. Se em período de normalidade isso já é difícil, delegar atribuições nossas ao presidente da República, imagina nesse momento em que a Câmara, a partir de hoje, estará envolvida somente na questão, politicamente, na questão do processo do presidente Temer. Então, não, eu acho que nós temos que dar um basta a tudo isso. Dizíamos lá atrás, que a instabilidade da democracia com o golpe, a efetivação do golpe, levaria o país à situação que, infelizmente, nós estamos vendo hoje. Senador Medeiros, eu sei que Vossa Excelência está com o microfone erguido, mas eu estou falando num período de comunicação inadiável. Então, o deputado Cidinho, que ele tem sido bem rígido, Vossa Excelência sabe que eu, com muito prazer, concedo a parte, mas, em decorrência da impossibilidade, eu concluo aqui, deputado Cidinho, agradecendo muitíssimo a benevolência de Vossa Excelência e dizer que saio da tribuna com esperança. Não que eu ache que o Senado tem que parar, não, o Senado tem que continuar trabalhando. O Poder Legislativo tem que continuar trabalhando. O que nós não podemos e não devemos fazer nesse momento é votar uma proposta tão significativa para a vida das pessoas, como é a reforma trabalhista, delegando ao presidente da República que a corrija em decorrência dos inúmeros problemas e inconstitucionalidades que consta a proposta. Muito obrigada, presidente.